Graças a Deus. Então vamos falar com Jesus. Feche os seus olhos, abre o seu coração. Esse lugar é dele, esse culto é para ele. Meu Senhor, visita o nosso coração, a nossa vida, toca em cada um de nós, nos aproxima do Senhor, da tua presença. No meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar, o desejo de te adorar. Presença. No meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Adorar, quero ser teu bom perfume, primeira essência, teu jardim particular. Oh, nosso Deus e nosso Pai, Senhor, aqui estamos com o nosso coração aberto para receber a tua palavra, o coração aberto para que o Senhor possa agir dentro de nós, curando o nosso corpo e a nossa alma, e nos enchendo do seu poder. Senhor, não somos perfeitos, muito pelo contrário, somos falhos, erramos muitas vezes nos nossos julgamentos, outras vezes erramos nos pensamentos, nas palavras, na forma de agir com outras pessoas. E muitas vezes, Pai, te decepcionamos, te entristecemos, e sabemos disso. Sabemos disso, Pai, porque o Senhor nos ama. O Senhor nos trata como a menina dos seus olhos. O melhor da criação
coração, a sua obra-prima. O Senhor ama a cada um de nós, e eu sei que dói no seu coração quando nós falhamos, quando o desprezamos, quando damos prioridade a outras coisas ou pessoas e deixamos o Senhor em segundo plano. Mas sabe, Pai, nós reconhecemos e pedimos a Tua misericórdia. Nos perdoa, Pai. Senhor, nos perdoa. Sim, limpa a nossa vida, o nosso coração. Abre os nossos olhos, Senhor. Nos mostra, nos dá a Tua visão. Nos faça ver através dos Teus olhos. E não através dos nossos, mas através dos Teus olhos. Porque quando isso acontece, nós conseguimos tocar no sobrenatural. E é aí que nós mudamos a nossa vida. Então venha, meu Pai, meu Deus, venha nessa manhã, venha inundar o nosso ser, inundar o nosso coração, venha mudar a nossa história, meu Deus. Eu oro por essa criatura que sente que por causa dos problemas está perdendo a sua fé, perdendo as suas forças, que não sabe muitas vezes como reagir diante de tantas adversidades, de tantas lutas. Então venha, Pai, toca no enfermo, toca nesta pessoa que teve uma má notícia, essa criatura que tem um familiar internado, que inspira cuidados, que traz preocupação. Visita este familiar onde ele estiver e toca nele, cura o meu Pai, restaura a saúde do doente. Visita os matrimônios, os casamentos que estão se desfazendo pelas brigas, pela falta de tudo, a desunião, a influência de outras pessoas. Que o Senhor possa entrar nesse lar, nesse casamento, nesta família, e trazer a paz, a união, a restauração. Opera, meu Deus, age na nossa vida, Pai. Nós cremos no Senhor, e é exatamente por isso que nós estamos aqui, porque nós cremos na Tua palavra. E ainda que venham as lutas e as dificuldades, nada vai nos tirar da Tua presença. Fale com Deus agora e diga: Senhor, nada vai me tirar de Ti, nada vai me tirar do Teu amor, nada vai me afastar da Tua presença. Deus vivo, Deus grande e poderoso, nós queremos permanecer na Tua presença todos os dias, Te agradando. Então nos mostra o caminho, Senhor, nos mostra o caminho para Te seguir, o caminho para manter a nossa fidelidade. Nós queremos manter a nossa fé, a nossa fidelidade. Nos ajuda, meu Pai, nesse caminho. É o que eu Te peço, em o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. E quem crê, diga amém, diga graças a Deus. Palmas para Jesus, bem forte. Recebe, meu Pai, a nossa adoração. Aleluia, palma para Jesus. Os adoradores e adoradoras, vamos louvar.
é tudo que eu sou, adorador. Assim Deus me formou, assim Deus me formou. Solta a voz, e quem poderá calar a voz de um coração? Se eu subir ao céu, eu sei que lá estás. Se eu mergulhar no mais profundo mar, nunca poderei me ausentar do seu olhar. Tu és o Deus que me sonda. Tu és o Deus que me vê. Tu és o Deus que me vê. Não tenho todas as respostas, não tenho todas as respostas, mas de uma coisa eu sei: toda a minha vida te adorarei. Agora, adorar é o que sei, adorar é o que sou. nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham A voz de quem te adora, Senhor. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. nada pode calar um adorador. Não existem prisões Que contenham a voz de quem te adora, Senhor. Amém. Palma para Jesus, bem forte. Amém. Pode sentar, fique à vontade. Abre a sua Bíblia em Gênesis 28. Gênesis 28, a partir do versículo 10. Uma vez, o Senhor Jesus, ele disse o seguinte: olha, eu não penseis que eu vim trazer paz à terra. Eu não vim trazer paz, e sim espada. Vim trazer separação entre a mãe e o filho, entre o pai e o filho, entre a sogra e a nora. E ele disse: os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Por que essa divisão às vezes se faz tão necessária? Se a gente voltar lá no passado, lá nos tempos de Abraão, ali você vai ver a primeira divisão. Quando Deus diz: Abraão, sai da tua casa, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei, porque de ti farei uma grande nação. O plano que Deus tinha na vida de Abraão não incluía nem o seu pai, nem os seus irmãos, nem os seus sobrinhos, nem o universo que ele conhecia, o mundo que ele conhecia. Era um plano totalmente diferente e era grandioso. Se você conhece bem a história, tu vai ver que Deus estava preparando uma nação que não existia a partir de um casal, e dessa nação ele ia trazer o seu filho encarnado até a terra para salvar aqueles que crescem nele, salvar da perdição, salvar do inferno, salvar da destruição.
Os outros da família de Abraão não estavam inclusos nesse plano. Eles não exerciam uma boa influência para Abraão. E Deus queria que Abraão ouvisse uma única voz. Uma única voz. A voz dele. Então Deus teve que fazer essa separação por questão de fé. Abraão teve 2 filhos ao princípio, depois ele teve mais. Mas no começo ele teve Ismael, o filho da egípcia. E depois nasceu Isaque, o filho da promessa. Ali também houve uma separação. Deus mandou separar os filhos. Disse: olha, manda Ismael embora, porque a influência dele não é boa para o filho da promessa. Então separa. Deus mandou separar aqueles irmãos. Deus não desamparou o Ismael, muito pelo contrário, honrou, porque ele era filho de Abraão. Mas a promessa estava com Isaque. Isaque tem gêmeos, 2 filhos, 2 meninos. E quando esses meninos crescem, também acontece uma separação. Só que nessa separação, quem vai embora é o filho da promessa. Como Abraão teve que sair do meio de seus irmãos, Jacó também foi afastado daquele meio. Porque a continuidade do plano que Deus tinha com Abraão seguia com Jacó e não com Esaú, com o irmão dele. Esaú, ele tinha o direito de ser o primogênito. Pela cultura, ele era o filho que nasceu primeiro, saiu primeiro da barriga da mãe. Então ele tinha o direito legal de herdar tudo que era do pai. Mas o Esaú, ele não seguia os princípios da fé. Ele não obedecia à voz de Deus. Tanto que, enquanto Jacó, apesar da idade, continuava solteiro, Esaú não. Esaú se casou com as mulheres daquele povo onde eles viviam, que eram mulheres de outra fé, de outro credo, de outra cultura. Esaú não se preocupou com a promessa em não misturar o povo, porque era isso que Deus queria. Ele queria que fosse um povo que não se misturasse com os outros, um povo único. Esaú não entendeu isso. Então ele se casa com 2 mulheres de Canaã e depois se casa com uma mulher egípcia, uma filha de Ismael. Casou com uma filha de Ismael, que ele falou: não, mas é neta de Abraão, então está na família. Ele pensou que com isso ia corrigir os erros de antes. Mas como Deus já conhecia, Deus conhece o coração, ele já tinha escolhido Jacó. Então Deus pega, separa Jacó, porque ali a vida dele corria risco. Então Deus separa Jacó e o leva para outro lugar, para outro lado, para que ele desse continuidade à promessa. A mesma coisa acontece depois com José. A promessa de Deus ia se perpetuar na vida de José. E da mesma forma como Jacó foi separado da sua família, José também foi separado dos seus irmãos e foi levado para o Egito. Quando nós olhamos só os acontecimentos, a gente fala: nossa, mas que coisa, para que essa separação? Por que não podia ter união
Porque não existe união entre a luz e as trevas, entre o espírito e a carne. A palavra de Deus diz que a carne e o espírito são opostos entre si, se opõem. No outro dia eu falei para vocês, a pessoa que se inclina para a carne, ela é fraca. Ela se inclina para as suas emoções, para os seus sentimentos. Então ela está sempre triste, está sempre fraca. Uma hora ela sente alegria porque algo deu certo, mas logo depois alguma outra coisa deu errado, e por causa daquilo ela está triste de novo, porque está inclinada para as suas emoções, não vive no espírito. Se inclinar para o espírito é você estar sempre esperando pela vontade de Deus, é você sempre confessar: tudo que Deus faz é bom, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quando vemos apenas o acontecimento, Abraão saindo da casa da sua família, puxa vida, que coisa triste. Abraão separando seus filhos, mandando um filho embora, olha só que coisa triste também. Parecia crueldade. Jacó sendo mandado para o deserto, olha, parece uma crueldade. José sendo levado para a escravidão. Mas quando você lê a história completa, do começo ao fim da carreira, da jornada deles, você vai perceber que cada acontecimento fecha um ciclo. Que Deus já tem tudo arquitetado, já tem tudo desenhado. Quando Ele cria uma circunstância, é porque Ele está te guiando, Ele está colocando a pessoa no rumo que Ele quer. Às vezes a pessoa não entende porque aconteceu uma briga familiar, porque alguém saiu da tua vida, porque alguma pessoa se afastou de você. Não entende os acontecimentos, mas quando você ama a Deus, todas as coisas cooperam para o seu bem. E certamente você não vai entender quando você tenta ver através dos teus olhos. Os nossos olhos ainda são carnais. E toda vez que você tentar entender os acontecimentos da tua vida, os acontecimentos da tua família, as coisas boas e ruins que acontecem com você, com seu filho, com a sua filha, com a sua mãe, com seu pai, toda vez que você tentar entender com a tua mente humana, você não vai conseguir. A não ser que você comece a ver através dos olhos de Deus. E não mais através dos teus olhos, mas através dos olhos de Deus. Quando tu começa a ver a sua vida através dos olhos de Deus. Isso é viver no Espírito. É você entender que tudo que acontece na tua vida, a partir do momento em que você se entregou para Jesus, tem o dedo de Deus. Tudo tem o dedo de Deus. Até aquilo que parece ruim tem o dedo de Deus. Amém, gente? Não fique triste, não se entregue à tristeza por algo que de repente foi tirado da tua vida, ou pela pessoa que foi tirada da tua vida. Não insista em um relacionamento que foi quebrado, que foi desfeito. Não insista. Não perca seu tempo. Deus sabe o que Ele faz. Amém, gente? Deus sabe exatamente o que Ele faz. Um exemplo que eu vou te dar, rapidinho, antes da gente ler isso aqui.
é do Ezequias, o rei Ezequias. Ezequias, ele foi um bom rei. Foi um bom rei. Ele morreu com 54 anos, morreu novo. Morreu novo. Ele reinou 29 anos, mas morreu novo. Quando ele era mais novo ainda, Deus mandou o profeta Isaías à casa dele e disse: põe em ordem a tua casa, porque morrerás, não viverás. Eu falei isso aqui, dei um exemplo aqui outro dia sobre isso. Morrerás e não viverás. Ezequias em nenhum momento pensou em pôr a sua vida em ordem, a sua casa, a sua família. Ezequias era um cara de sucesso. Tudo que esse sujeito punha a mão dava certo, porque ele tinha uma aliança com Deus. Então o reino prosperou, o povo prosperou, tudo que ele punha a mão prosperava. A nação prosperou. Vieram guerras contra ele e ele venceu essas guerras. Deus deu livramento para ele, derrotou inimigos grandiosos. Mas ele se ensoberbeceu. Ele deixou de ser aquele homem que fez aliança com Deus. Ele mudou. O poder mexeu com ele. O poder mudou Ezequias. E apesar dele ter todo o sucesso no reino, ele não tinha o mesmo sucesso dentro de casa. Ele não tinha sucesso dentro de casa. Em casa, ele não era um bom exemplo. Ele não era tão pop dentro de casa. Então Deus manda o profeta e diz: põe a tua casa em ordem, porque você vai morrer. O que ele fez? Virou a cara para a parede, chorou, orou. Eu lembro que eu fiz o que era bom, eu fiz isso, eu fiz aquilo e tal, e chorou muito. E Deus não resistiu, mandou o profeta de novo e disse: olha, eu vou te dar mais 15 anos de vida, tá? Você vai viver mais 15 anos. Ele era muito jovem. Imagina se ele morreu com 54 anos. Então 15 anos antes ele já estava para morrer. Ele era muito jovem. Bom, ele viveu mais 15 anos. Depois de 3 anos ele teve um filho e pôs o nome de Manassés. Depois, se você quiser, pesquisa o nome de Manassés, rei de Israel, rei de Judá. Você vai ver que ele foi um dos piores reis que Judá já teve. Pior. Era feiticeiro, agoreiro, adivinhava pelas nuvens, queimou seus filhos vivos para sacrificar para Baal, sacrificou as crianças. Era um demônio. Tudo que o pai dele fez de bom, Manassés desfez. Começou a reinar com 12 anos. Desfez tudo que o pai fez. Tudo. A impressão que dá é que ele odiava o pai. Odiava o pai. Ezequias não pôs em ordem a sua casa. E a vinda de Manassés, o nascimento de Manassés e ter crescido naquele mau exemplo foi crucial para ele destruir a vida de um povo. Então eu acho que era melhor Ezequias ter morrido. A morte dele era melhor, porque pelo menos ele ia morrer e ser lembrado. Sabe quando o sujeito está no auge e aí ele morre e ele é lembrado no auge? E é diferente quando o sujeito, o artista, ele está no auge, ou aquele político está no auge
e aí ele cai na corrupção, aquele artista faz uma coisa errada, aquele jogador de futebol é denunciado por alguma coisa e depois ele morre. Ninguém vai lembrar que ele foi um grande jogador, vai lembrar que ele fez aquela coisa errada. E isso foi o que ficou de Ezequias. Você está entendendo, sim ou não? Então, há coisas que acontecem ou que vão acontecer e que a gente diz, mas eu não aceito. Mas tudo está dentro de um plano. Quando você tenta mexer num plano já programado por Deus para o seu futuro, aquilo ali vai trazer consequências. E trouxe consequências para Ezequias e para todo o povo de Israel. Agora no caso de Jacó, então vamos falar o exemplo de Jacó. Teve a separação entre os irmãos. Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Foi o pai que mandou ele para lá. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era o sol posto. Tomou das pedras do lugar e fê-la seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. Olha o desconforto, a situação de desconforto. E muitas vezes Deus nos envia por caminhos desconfortáveis. Desconfortáveis. É muito melhor cada pessoa ficar na sua zona de conforto. É mais difícil dormir num travesseiro de pedra. É melhor dormir num travesseiro de pena de ganso. É ou não é? Ninguém quer um travesseiro de pedra. Eu acho que nem Jacó queria um travesseiro de pedra. Mas muitas vezes, para uma coisa boa acontecer, uma coisa aparente ruim vem antes. Jesus falou que se a semente que cai na terra não morrer, ela fica só. Mas se morrer, ela vai produzir muito fruto. Quer dizer, a semente primeiro tem que morrer. Tem que acontecer uma coisa aparentemente ruim para ser transformado em algo bom. Em algo bom. Muita gente não quer sair da sua zona de conforto. E é por isso que não evolui, que não avança, porque sempre procura aquilo que é mais fácil, aquilo que ela sabe, aquilo que ela consegue. Mas quando você quer vencer, isso pode demorar um tempo para acontecer, mas você tem que dar o primeiro passo. É como uma mensagem que eu postei esses dias na página da igreja. O primeiro passo, ele tira você do lugar onde você está. O primeiro passo, ele não te leva onde você quer, mas ele te tira de onde você está. E às vezes o mais difícil é dar o primeiro passo, porque a pessoa pensa em tudo que ela vai ter que passar, no preço que ela vai ter que pagar para chegar naquele futuro, a dor que ela vai ter que sentir, o desprezo, a crítica, a crise emocional, as lutas que vai ter que travar dentro da sua mente, porque as maiores lutas são travadas aqui, olha, na nossa cabeça. A luta contra os pensamentos negativos, contra os sentimentos, contra as emoções, é a maior de todas as lutas. Por isso muita gente prefere estar na sua zona de conforto, ainda que aquilo implica em continuar na mesma situação para sempre. Às vezes jogando problemas para debaixo do tapete, por não querer lidar com eles, vai empurrando, vai empurrando, vai empurrando. Mas uma hora vai ter que pagar essa conta. Por não querer lidar com as coisas, uma hora o problema aumenta. Então ele vai saindo da zona de conforto, pega um travesseiro de pedra e
dormiu no deserto e sonhou. Eis posta uma escada na terra, uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor, perto dele estava o Senhor, e lhe disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei a ti e a tua descendência. Tua descendência será como o pó da terra. Estender-te-ás para o ocidente, para o oriente, para o norte, para o sul. Em ti, na tua descendência, serão abençoadas todas as famílias da terra. Aqui Deus está explicando para ele: olha, eu te separei de todo mundo, porque o que eu tenho contigo, os outros lá não estão incluídos. Aqueles que eu afastei de você, eles não têm parte naquilo que eu tenho para te dar. Eles vão te atrapalhar. Deus está explicando para ele: eis que estou contigo, te guardarei por onde quer que fores, te farei voltar a essa terra, porque te não desampararei até cumprir eu aquilo que te hei referido. Despertado Jacó do seu sono, disse: na verdade o Senhor está nesse lugar e eu não sabia. E temendo disse: quão temível é esse lugar! É a casa de Deus, a porta do céu. Olha o que é interessante. Ele saiu da zona de conforto, estava aparentemente sozinho, sem pai, sem mãe, sem irmão, sem amigos, sem conhecidos, sem nada que ele pudesse se familiarizar. Mas aqui diz: perto dele estava o Senhor. Repita isso: perto dele estava o Senhor. De novo: perto dele estava o Senhor. E eu digo mais: Deus está perto de você. Deus está perto daquele que sai da sua zona de conforto. Deus está perto daquele que se entrega, ainda sabendo as lutas e as dificuldades que virão. Deus está perto daqueles e daquelas que se entregam ao plano maior, ao projeto maior. Deus estava perto dele. Ele teve a visão de uma escada com anjos que subiam e desciam. Que anjos são esses? São os que levam as nossas orações, as nossas necessidades, as nossas lágrimas, a nossa dor, as nossas confusões, a nossa angústia. Eles levam até Deus e descem trazendo a resposta às nossas orações. Esta era a visão, essa era a revelação. Deus vê a nossa dor. Nós nunca estamos sozinhos. Você nunca vai ficar só, nunca. Ele diz: eis que estou contigo e não vou te desamparar até eu cumprir tudo que eu falei para você. Eu não vou te deixar, não vou te desamparar, até que tudo que eu prometi na tua vida se cumpra. Agora, Jacó, ele teve acesso a uma informação privilegiada do futuro. Dependia dele o que ele ia fazer com essa informação. Agora ele sabia o que Deus queria fazer. Nós temos a palavra de Deus à nossa disposição. Hoje a gente não precisa sonhar, a gente não precisa dormir e sonhar, a gente não precisa subir para o monte, ficar sem comer 30 dias e começar a ter alucinação em cima da montanha.
Porque muitas pessoas que têm visões em cima de montanha, em cima de monte, falam, eu tive a visão de Deus. Não, a pessoa simplesmente subiu, ficou muitas horas sem dormir, muitas horas sem comer e começa a ter alucinação. Hoje nós temos a palavra de Deus, aqui nós temos a verdade. Aqui nós temos toda a informação do que Deus quer para cada um de nós. Qual é o propósito de Deus para a nossa vida financeira? O propósito dele para a nossa vida espiritual? O propósito de Deus para os nossos relacionamentos? Aqui tem toda a informação. Agora depende de cada um de nós o que vamos fazer com ela. Não se trata apenas de crer ou acreditar numa coisa. Se trata de saber. Eu sei que Deus está comigo. É isso que você tem que dizer. Diga, eu sei que Deus está comigo. Na hora da tribulação, na hora do desprezo, da dificuldade, é isso que você tem que repetir e dizer para a tua mente: eu sei que Deus está comigo. Não é eu acredito que Ele está. Não acredito, eu sei. Eu creio que Ele está comigo. Não creio, eu sei. O Jó, no meio daquela tribulação que ele estava passando, doente, na miséria, perdeu todos os filhos, e os amigos dele ainda se juntaram para jogar tudo na cara dele. Em vez de ajudar, confortar, ainda pioraram o estado de ânimo de Jó. E no momento Jó, ele disse: eu sei que o meu Redentor vive, e que se levantará. Eu sei. Ele não disse eu acredito, eu creio. Ele disse eu sei. Eu sei. E nós temos toda a informação ao nosso dispor. Mas muitos não querem acessar a informação. Muitos querem viver de fábula, de contos, de mentiras, de enganos. Se Deus já me informou a vontade dEle, Ele já me mostrou o que Ele quer através da sua palavra. Ele diz: olha, se você fecha comigo, eu fecho contigo. Eu não vou te deixar, não vou te desamparar. Mas está tudo dando errado. Mas está tudo difícil. Deus fala: não vou te deixar. José estava na prisão, ele continuava fiel a Deus. Por que ele não se revoltou com Deus? Ele foi vendido pelos irmãos, virou escravo. Por que ele não se revoltou com Deus? Porque ele sabia que Deus estava com ele. Quando você sabe de algo, você tem uma informação privilegiada, então você suporta qualquer coisa, você aguenta qualquer luta, qualquer dificuldade. Eu já conheci pessoas, e eu tenho casos na minha família. Eu tenho um parente lá no Rio de Janeiro. Eles têm uma cadeia de lojas espalhadas pelo Rio, aqui em Campinas, uma cadeia de lojas. Eles começaram com um pequeno salãozinho de beleza, num bairrozinho simples, um salão quase falido. E começaram a trabalhar naquele salãozinho. Tinha um quartinho no fundo. Eles moravam naquele quartinho, nos fundos do seu salão. Um colchãozinho, e ali eles ficavam. É muito doloroso, é muito difícil.
Porque antes eles tinham casa e tinham tudo e tinham cama, mas eles decidiram sair da zona de conforto deles e viver o seu sonho. E ainda que dormissem ali no chão, naquele quartinho, eles estavam vivendo o seu sonho. Então eles achavam que valia a pena aquele sacrifício, aquela luta. Hoje eles têm uma cadeia de lojas, vendem franquias. As lojas deles estão nos melhores shoppings. O shopping center liga para eles e pergunta se eles não querem abrir uma loja naquele shopping. Porque é um negócio de sucesso. Já foram artistas no Rio de Janeiro à loja deles. Mas houve momentos de luta, houve momentos de tristeza, houve momentos de dormir no chão, de dormir como no travesseiro de pedra. Mas o que a pessoa sabe, ela sabe. É como se ela tivesse um desenho mental de tudo que vai acontecer. Um mapa mental, um desenho mental de tudo que vai acontecer. Ela diz: eu só não posso errar, porque qualquer erro meu vai atrasar esse processo. Eu não posso errar. Eu só tenho que seguir o plano. Ah, mas o plano me levou pelo meio do deserto. Mas nesse plano, a minha melhor amiga se afastou de mim. Mas nesse plano, o meu noivo me deixou. Mas nesse plano, a minha noiva me abandonou. Puxa vida, mas nesse plano, eu perdi isso, perdi aquilo. Não, você não perdeu. Você não perdeu. Deus só está tirando tudo aquilo que pode ser um peso lá no futuro para você. E vai deixar, Ele está deixando você mais leve, para você percorrer o caminho. É isso que Ele está fazendo. Ele está te deixando mais leve, espiritualmente, emocionalmente. Ele vai te deixando mais leve, para você percorrer esse caminho. É que somos nós que resistimos a continuar carregando o peso do passado, as lembranças, aquela cultura, aquela mediocridade. É a gente que insiste em ficar carregando aquelas coisas fedidas. Sabe, a pessoa carrega aquelas malas, aquelas coisas da época da tataravó, fede a mofo, mas ela tá lá com aquelas porcaria levando pra lá e pra cá. Não, porque é lembrança, não sei o que, papapá. Eu vou passar pro meu filho, pro meu tataraneto, pra minha filha, não sei o que. Pelo amor de Deus. O que passou, eu estou dando esse exemplo, mas eu estou dizendo que não é a foto, a mala. O que eu quero dizer é que a pessoa carrega emoções do seu passado. Essa é a mala emocional, a mala espiritual, que a pessoa carrega os ensinamentos, a cultura que ela tem de antes. Ela continua carregando aquilo e não quer abrir mão. Ela não quer abrir mão. Por isso que Deus afasta muita gente. Deus tira, para não ter mais a influência e fazer você depender 100% dele. E ainda em tudo isso, Deus está perto de você. Você está passando por uma luta, Deus está perto de você. Perto dele estava Deus. Ele disse: o Senhor está nesse lugar e eu não sabia. Ele não sabia. Jó sabia. Ele disse: eu sei. E o Jacó dizia: Deus está aqui, eu não sabia. Ele devia estar para baixo, derrubado, triste, pensando: minha vida acabou. E agora ele passou a saber que Deus estava com ele. É isso que eu quero que você saiba. Deus, Ele está com você em todo momento. Tudo que você tem que fazer é se voltar para Ele. Pare de se voltar para as dificuldades. Pare de se voltar para os problemas. Pare de olhar para a dificuldade. Se está vindo uma luta no seu caminho, vai na direção dela. Não foge da luta, não.
Porque se Deus está contigo, e eu sei que está, qualquer luta que se levantar contra você vai resultar na sua vitória. Qualquer luta, qualquer dificuldade vai resultar na sua vitória, porque Deus está contigo. Então não fuja das batalhas, não fuja das lutas, não fuja das dificuldades, não fuja das provas. O objetivo das provações é te aprovar e não te reprovar. Sempre foi assim. Todo o tempo que nós estudamos, os cursos que nós fizemos, tudo dependia de uma prova. E a prova, ela não é para te derrotar, é para te aprovar. Tudo depende do que você sabe. Vencer a prova não depende do que você acredita, depende do que você sabe. E agora Jacó sabia. Agora ele sabia. E se você ler a história de Jacó, você vai ver que vieram muitas lutas, traições, enganos, trapaça. Ele foi trapaceado pelo tio. E ainda assim ele continuava confiando em Deus, porque ele sabia que Deus estava com ele. O tio passou ele para trás e ele continuou sabendo, mas Deus é comigo e eu vou vencer. E ainda o tio fazendo trapaças com ele, ele continuava prosperando, porque Deus era com ele. Quando você sabe que Deus é contigo, tu nem esquenta a cabeça com aqueles que querem te passar para trás. Eles precisam fazer isso, porque Deus não é com eles. Eles precisam usar essas artimanhas de inveja, de traição, porque Deus não é com eles. Mas quando Deus é contigo, você nem esquenta a sua cabeça. Cada um recebe aquilo que dá. Cada um, a vida devolve aquilo que a gente manda para ela. O universo devolve aquilo que você manda para ele. Isso é uma lei universal da vida, a lei do retorno. Quando Deus criou o universo, Ele também criou as leis universais. E entre as leis universais está a lei do retorno. Ser cristão, ser cristã, ter entregue sua vida para Jesus, não te livra da lei do retorno. Então, se uma pessoa, ela é cristã, ela é de Deus, ela é da igreja, mas ela faz coisas erradas, ela vai ter um retorno também de coisas ruins. Como há pessoas que não conhecem a Deus, não entregaram a vida para Jesus, pode ser, elas não têm ainda acesso ao reino dos céus, porque para ser salvo depois que morrer, tem que aceitar Jesus. A maior mentira que existe no mundo é todos os caminhos levam ao céu. Mentira. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ponto final. Então não tem toda religião é boa, todo caminho leva ao céu. Não, não. Agora, a vida na terra depende da lei do retorno. Então a pessoa faz coisas boas, ela tem um retorno de coisas boas. É uma lei universal. Ainda que no final ela não vá para o céu. Por isso que Jesus falou: de que adianta ganhar o mundo inteiro? Porque então ele estava dizendo: é possível ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. E a alma é o principal. É ou não é? Então, quando Jacó teve a informação de que Deus era com ele, o sujeito levanta de manhã. Versículo 18: tendo se levantado Jacó cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro, quer dizer, aquilo que parecia um desconforto, uma dor, um desconforto, o travesseiro de pedra, ele transformou aquilo em um altar. Em um altar. Fez do limão uma limonada.
Tendo se levantado Jacó cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou azeite. Ele fez uma aliança com Deus. E ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Fez também Jacó um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo, e me der pão para comer, roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. A pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Ele selou uma aliança. Ele pegou a informação disponível. Ele não sabia que Deus estava com ele. Agora ele sabia que sim. E não só estava. Ele disse: eu vou ficar contigo até que tudo que eu falei se cumpra. Não vou sair do teu lado. Deus prometeu. O fato dele levantar aquela pedra, entornar o azeite e fazer um voto era compromisso. Ele estava dizendo: não é apenas o Senhor que se compromete comigo. Para garantir que isso vai acontecer, eu me comprometo com o Senhor. Era um contrato. Era como um contrato que obriga as partes a cumprirem o que prometeram. Ele queria ter a certeza de que Deus cumpriria o que prometeu. E a certeza veio nisso: eu me comprometo também. O Senhor se comprometeu e eu também me comprometo. Então o Senhor vai fazer a sua parte, eu vou fazer a minha parte. E Deus honrou Jacó, enriqueceu Jacó. Jacó não precisou de nada, de uma pecinha de prata que era da herança do Isaac. Não precisou de nada, deixou tudo para Esaú. Jacó retornou muito mais rico, poderoso do que o próprio Esaú, porque Deus era com ele. Amém, gente? Então, não esquenta a sua cabeça com o desconforto. Não esquenta a sua cabeça com a luta. Ela é necessária. As coisas difíceis que acontecerem são necessárias. Espere o desdobramento da sua história. Não julgue os acontecimentos por eles mesmos. Então, não veja através dos seus olhos carnais. Comece a ver tudo que acontece através dos olhos de Deus. Quando Deus deu a visão para Jacó, Jacó já não via mais com os seus olhos. E ficava dizendo: esse travesseiro de pedra, ai que difícil, ai que desconforto. Não, quando ele começou a ver com os olhos de Deus, ele fez do desconforto um altar. Ele transformou o travesseiro de pedra em um altar. Ele fez do que era um limão uma limonada. Isso mudou a vida dele. Então espere na sua vida as cenas dos próximos capítulos. Não julgue o capítulo atual como o fim de tudo. Não, a vida continua. As cenas dos próximos capítulos. E aí você vai ver o desdobramento. E por que Deus está te guiando. E por que Ele está te levando por onde Ele te leva. Você vai ver. Você vai ver. Porque agora você sabe: Deus é comigo. Deus é contigo. E ponto final. Não duvide disso. Tu tem a informação direto da boca de Deus. Ele é contigo.